Bom dia, meus amados, queridos irmãos, amigos, graça e paz. Estamos juntos mais uma vez para a nossa meditação e eu quero desejar que você tenha um dia abençoado junto com a sua família. A nossa porção diária de hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 16, e nós encontramos no versículo 16, 33, o seguinte: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Amém. Jesus está nas últimas palavras, nos últimos momentos da sua trajetória terrena. Jesus, então, compartilha com seus discípulos a razão da sua partida deste mundo, promete o Consolador, o Espírito Santo da promessa, e então ele anuncia que estaria cuidando dos seus discípulos através da presença do Espírito Santo na vida de cada um daqueles que são chamados de fato verdadeiros discípulos e que o têm como Senhor e Salvador. Diante dessa realidade, é importante para nós, né, quando Jesus anuncia tudo isso, e o versículo começa justamente dizendo: falei essas coisas para que vocês tenham paz. Ou seja, em meio à turbulência daqueles dias, a preocupação em que eles queriam, o império, os judeus, né, os líderes judaicos, queriam prender Jesus, havia uma expectativa que eles matariam Jesus. Jesus mesmo agora anuncia a sua morte, e então os discípulos eles estariam preocupados, assustados, apavorados, né? Até mesmo ainda não conseguindo entender a grandiosidade da missão de Jesus. E é justamente em meio a tudo isso que Jesus está dizendo: olha, eu anunciei, eu ensinei, expliquei, deixei tudo isso muito claramente para vocês, para que vocês tenham paz. Se você estiver lembrado, após a ressurreição de Jesus, quando Jesus ele entra numa casa, em um espaço onde os discípulos estão trancados, portas e janelas trancadas, estão apavorados, e aí Jesus entra naquele ambiente, e qual foi a palavra de Jesus para eles? Está lembrado? Paz seja convosco. Veja como que é interessante. E agora Jesus está dizendo: olha, eu estou falando isso para você, para que você tenha paz. Estou falando para vocês, para que vocês tenham paz. E isso é para mim e para você também. O mundo pode virar a cabeça para baixo. As coisas podem ficarem todas complicadas, né? Muitas vezes podemos até ficar meio assustados com tudo que vai acontecendo. Mas, de repente, o Senhor está dizendo assim: olha, eu estou falando para vocês, deixei registrado na palavra, revelado na Escritura, para que você tenha paz. Então, eu e você, em meio à turbulência, em meio às situações mais complicadas e adversas, eu e você podemos ter paz, porque Jesus já nos garantiu, né, que nós, como discípulos dele, vivendo confiantemente nele, na sua palavra, nós teríamos paz. Mas é importante, porque o texto ele continua apresentando para nós: no mundo vocês passam por aflições. Talvez na versão que você tenha aí a palavra tribulação. Né? No mundo tereis tribulações, então todos nós, né, muitas vezes estaremos sendo confrontados com essa realidade. Passaremos por momentos muito adversos, muito complicados. Passaremos por momentos em que nós quase vamos dizer: Senhor, a minha força está acabando, não consigo mais, não aguento mais, não resisto mais. Então as tribulações vêm de todo lado. É questão familiar, questão social, questão financeira, né? Questão que envolve a nossa caminhada em todas as áreas. A dificuldade chega para mim e para você. E então o Senhor está dizendo: olha, no mundo vocês passarão por aflições, vocês terão que enfrentar dificuldades. E muitas vezes a pessoa é enganada, ou ela segue a vida cristã de forma equivocada. E muitas vezes houve um convite para a vida cristã de forma equivocada. Venha para cá que tudo vai estar bom, você não vai ter mais dificuldade, não vai passar mais por problema, a sua vida será uma vida sempre maravilhosa. E aí a pessoa às vezes vai nesse engodo, nesse engano, nessa mentira, e aí de repente, diante das dificuldades, o que acontece? Então ela fica frustrada, ela fica decepcionada, ela se entristece e muitas vezes quer abandonar a vida com Deus. Mas Jesus já nos deu a garantia, ele já nos falou com convicção e certeza: vocês vão passar por tribulações, vocês vão passar por dificuldades. Então eu e você, que você nunca se esqueça disso,
mesmo como filhos amados de Deus, como cristãos autênticos, devotos, piedosos, zelosos com a vida cristã, eu e você vamos passar pelas dificuldades. Mas a palavra de Deus, ela continua dizendo para nós: tenham coragem, tenham coragem, tenham coragem, eu venci o mundo. Existe um mundo pecaminoso, um mundo que está distante de Deus, um mundo que vive para desagradar a Deus, um mundo que vive para afrontar Deus. Existe esse mundo. Corrupção, maldade, crueldade, uma vida de devassidão, tudo isso está aí nesse mundo. E aí então o Senhor Jesus disse: eu venci o mundo. Ou seja, nós não podemos e não devemos ficar preocupados com as coisas que vão acontecendo, mas nós somos exortados: tenha coragem. E o nosso Senhor Jesus disse: eu venci o mundo. Significa, né, que Jesus venceu a carne, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o poder das trevas. E Ele está dizendo: você também vai poder vencer. Então, a palavra de Deus para nós hoje é que na nossa caminhada de fé, na nossa vida como cristãos neste mundo, nós temos a garantia e a certeza da vitória. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia muito feliz na presença do Senhor, mas sobretudo, independente de todas as questões, que você tenha certeza: você em Cristo Jesus é um vencedor. Você em Cristo Jesus é um vencedor, porque a vitória, ela já está garantida para aquele que vive e crê em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, agradecemos por esta manhã, pela vida, pela salvação, pela Tua palavra. E obrigado, Deus, porque o Senhor deixou os ensinamentos, as orientações, para que nós, Deus, tenhamos a condição de passar por este mundo em meio a situações mais diversas e adversas. E o Senhor está conosco, e o Senhor nos ajuda, nos ampara, e o Senhor nos conduz à vitória. Por isso pedimos, Deus, seja com a Tua igreja, o Teu povo nesse dia. E assim, Deus, eu oro em nome e por amor de Jesus. Amém. Você tenha um dia abençoado, um dia de paz, na presença do Senhor. Um grande abraço para você e até amanhã, se Deus permitir.